Vereadora Maria Eunice, do PT, tem sido protagonista e feminina no Legislativo Canoense há anos. Agora teve um episódio aí em que a gente teve mais gente, mas foi um evento de homenagem, comemorativo, né? No mais, tem se liderado aí perante um monte de homens, assim, aqui em Canoas, ali na Câmara de Vereadores. É um prazer recebê-la aqui no Jornal Timoneiro, né, nosso estúdio AT Play, para conversar justamente no mês da mulher. Falar sobre a violência contra a mulher ou o enfrentamento dela. Seja muito bem-vinda. Agradeço, Simone. E agradeço a todo o Timoneiro, né, que tem publicado, né, nossos comentários, nossos textos, né, e até porque eu conheço o Dr. Wecht há muitos anos, desde a minha infância. Quem não, né? Então é um prestígio grande dele. Eu estava pesquisando sobre ti aqui, né? Bastante coisa. É difícil pincelar algumas coisinhas aqui, mas foi só ser fundadora da Associação de Mulheres Multiplicar. E de 2013 a 2005, tu foi consultora de projetos da Unesco no Brasil. Conta isso pra gente, por favor, que eu acho bem importante. Pois é, tu sabes que eu fui dirigente dos metalúrgicos, ali numa direção que iniciei em 81. E nós lá, quando iniciamos, éramos 2 mulheres que entramos na direção do sindicato. No entanto, a outra companheira, ela não ficou 1 ano, ela saiu, né, porque não suportou a pressão, a fábrica dela também estava em processo de fechamento, e eu permaneci. Então, imagina, na década de 80, ser a única mulher dentro da direção do sindicato. Isso dizia o seguinte: eu precisava ter uma atuação como dirigente, construir o meu espaço, mas tendo o devido cuidado. Eu sempre acho que quando a gente é minoria, a gente tem que ter, que nem hoje na Câmara de Vereadores somos 2 mulheres, mas no mandato passado éramos somente eu, de todos os 21 vereadores. Isso significa que tu tem que ter táticas e estratégia para poder enfrentar, poder consolidar o teu nome e poder conquistar o que deseja, né? Então, e no sindicato eu fiz isso, né? Eu sou a minoria, então eu queria estar na mesa de negociação com o sindicato patronal, eu queria estar nas assembleias, e isso exigia que eu tivesse, ao longo de um tempo, mais mulheres participando, porque se eu ficasse só, certamente eu não conseguiria ter a respeitabilidade. Era isso que eu pensava na década de 80, porque no Rio Grande do Sul fui a primeira mulher a estar na direção de um sindicato de metalúrgicos. Naquele período, praticamente 90% dos metalúrgicos no Rio Grande do Sul eram homens. Hoje já tem mais a participação das mulheres. Na fábrica que eu trabalhava, tinha 2.700 trabalhadores, 90% eram mulheres, que era de ar-condicionado, eletrônico, elétrico-eletrônico. Então, em função disso, eu pensava que eu tinha que consolidar um trabalho, mas avançar. E sempre tentei organizar por dentro do sindicato, com as esposas dos dirigentes sindicais, com as trabalhadoras da categoria Atividade de Formação. Mas nunca consegui fazer que fosse um programa, um trabalho permanente. E por isso nasceu a ideia de construir a Associação de Mulheres, que já tem mais de 20 anos aqui em Canoas. Porque eu desejava ter um trabalho voltado para as mulheres da periferia, para que elas fossem protagonistas, que elas mudassem a realidade. Então, assim, eu busquei naquela ocasião algumas companheiras que eu sabia que tinham um trabalho, né, de luta por moradia, luta pela saúde, luta por emprego, renda. Então, no Guajuviras, busquei a Bia, a Edi, que são lideranças da ocupação do Guajuviras. Na Matias Velho, uma referência era a Nargi, que não está mais ali, mas, em suma, juntamos 5 mulheres e iniciamos esse trabalho da associação. E nós desenvolvemos o trabalho para geração de trabalho e renda, a saúde da mulher, que eram os temas que nós tratávamos
todo o tema da saúde da mulher e como é que funcionava no município o sistema de saúde para que a mulher pudesse incidir sobre a saúde dela e da população. E começamos a desenvolver ações de planejamento, gestão e empreendimento. Então, isso fizemos ao longo. Então, acabamos constituindo essa associação que iniciou em Canoas e hoje ela tem um caráter estadual. Nós fechamos com o governo federal em 2008 o primeiro projeto estadual que trabalhou o que é a Lei Maria da Penha. Então, nós fazíamos oficina em todo o estado. Imagina, a Lei Maria da Penha foi aprovada em 2006. Ela começou a ser efetivada em 2007. E muitos não sabiam o que era a lei, como funcionava, como é que buscava. Os equipamentos públicos, a delegacia, o atendimento da saúde, todos esses equipamentos nem sabiam como é que funcionaria a Lei Maria da Penha. Então, nós criamos um programa. Foi aprovado pelo governo federal na Secretaria Nacional de Mulheres e desenvolvemos uma que eu chamo formação de formadoras sobre a Lei Maria da Penha, para ter lideranças no estado todo que soubesse dizer como informar, como recorrer, né, como fazer. Então, para nós, foi pela associação e foi muito importante, né? Isso foi consolidando a associação. Fechamos uma parceria com a Itália, uma parceria com o Canadá, né? Então esse trabalho eu gostaria que fosse continuado. Hoje, assim, ele tem um trabalho forte aqui no município, mas aquele espectro estadual já não tem tanto. Muito embora as mulheres que são da direção da Associação de Mulheres, elas estão no Conselho Municipal de Direito da Mulher. Então, tem as companheiras que representam lá em Alvorada, lá em Passo Fundo, lá em Livramento, lá em Sapiranga. Nós temos mulheres que representam a associação e têm assento no Conselho de Direito. Então, esse foi. E o da Unesco, eu passei por um processo de seleção internacional, né? Eu tinha acabado de me aposentar, né? E a minha aposentadoria é baixíssima. Professora? Não, sou metalúrgica. Metalúrgica, desculpa. Uma aposentadoria ínfima, né? Que até hoje, porque eu peguei o fator previdenciário, daí eu disse, não, vou disputar um edital para ser consultora. E fui selecionada. Então, ao ser selecionada, eu fazia avaliação dos projetos inovadores. Então, eu viajei praticamente... Você trabalhaste numa pasta aqui com o prefeito... Sim, que tem a ver com inovação. Estratégia de inovação, lá em 2011. Eu fui secretária de Estratégia de Inovação. Mas esse trabalho que eu desenvolvi foi lá em 2004, 2003, 2004. E fazia avaliação externa dos projetos. Então, visitei, assim, fiquei um período lá em Conceição das Crioulas, em Pernambuco, na cidade de Salgueiro, conhecendo a realidade e construindo com elas alternativas. E hoje elas exportam os produtos dos quilombos às mulheres. Como vai longe o trabalho, né? Então, fiz a avaliação externa também de um projeto que o governo federal estava implantando, que era a dessalinização da água. E daí tinha recursos internacionais, porque a Unesco fiscaliza os projetos que têm recursos internacionais. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a prefeitura de Três Passos. A prefeita, na ocasião, é hoje a deputada estadual pelo PSDB, a Zilá, naquela ocasião. Então, fazia avaliação, que foi, eu acho que me deu uma base boa, né, para identificar se os resultados foram atingidos, quais os impactos na cidade, né, se eles foram cumpridos efetivamente aquilo que foi apresentado. E a partir daí, Maria, daí o interesse de trabalhar com a política diretamente, tudo isso é política, né? É política. Mas daí de participar dessa sua vida no legislativo ali, como é que... Na verdade, assim, quando eu iniciei no sindicato, minha companheirada sempre achava que eu deveria disputar a vereança. E eu achava que não, eu achava que eu devia ficar no sindicato, realizar um trabalho efetivo, demonstrar o meu trabalho,
para daí vir a ser candidata. Então, e eu só decidi possibilidade de ser candidata a partir de 2005, porque eu me dediquei à luta sindical, né, quando eu me aposentei. E depois passei a ter... Eu sempre fui dirigente do PT, desde que eu me filiei, né, ou na suplência ou na executiva. Fui da direção nacional do PT no período de 2001 a 2006. Antes da eleição do presidente Lula, fui da executiva, por eleição direta, né, que o PT tem isso, o pessoal votou direto. O estado do Rio Grande do Sul, nós apresentamos uma chapa, o pessoal disputou com o meu nome, e eu fui eleita para compor a executiva nacional. Então, mas a candidatura só veio em 2010, a primeira vez que eu fui candidata a deputada estadual, e fiquei na 5ª suplência, quase nos elegemos, quase assumi. E, na verdade, eu fiz uma campanha muito colada à Dilma, porque diz, não, a Dilma presidenta vai precisar de ter mulheres em tudo que é canto. Então, fiz uma campanha muito, muito colada à candidatura da Dilma. E, não eleita, eu assumi, que nem tu disseste, eu assumi a Secretaria de Estratégia e Inovação e depois a Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Vê que tu tens toda uma trajetória, toda uma história, uma bagagem, né? E é óbvio que hoje, depois de tanto tempo ali, né, essas pessoas que estão contigo ali na Câmara são teus colegas, talvez até amigos, né? Já construíste um nome forte aqui em Canoas. Então, obviamente, a minha pergunta para ti seria bem diferente se tivesse feito para alguém que está entrando agora, mas a questão da mulher na política ainda é uma grande... Ela sofre a violência de gênero? Demais. Falaste na Dilma, falaste na Dilma agora, e os xingamentos que ela ouvia não eram de cunho político. Não era sobre o trabalho dela. Iam direto na figura dela, mulher, enquanto mulher, né? Mas isso até hoje, na Câmara, eu sofro. No primeiro ano de mandato foi terrível. Foi uma coisa, assim, inexplicável. Né? Toda essa luta e conquista que eu obtive dentro da categoria dos metalúrgicos, que eram majoritariamente homens, eu não sofri o que eu sofri dentro da Câmara de Vereadores, né? Sobre o autoritarismo, as ameaças, a desconstituição. Então, agora, recentemente, quando eu fiz uma emenda do projeto do Executivo, um vereador pegou e denunciou que eu não tinha capacidade de elaborar, que aquilo que eu tinha encomendado para alguém elaborar as emendas que eu fiz. Então, e assim é tratado. Sabe, a mesma forma, o ano retrasado, esse mesmo cidadão pegou e disse que eu tinha copiado um projeto, ele sequer elaborou um projeto. Né? Então, além de que eu acho que eu não preciso saber tudo, eu preciso ter uma equipe, né, que conheça, que tenha uma pluralidade de conhecimentos e me subsidiar. Assim como todos os demais, né? Como todo mundo que está no executivo, o que é mais importante é saber liderar. Eu sempre digo, se tu sabe liderar, conversar, dialogar com as pessoas, tu vai ter uma produção bem superior. E a outra é respeitar o contraditório. Né? Eu nunca quis pessoas que abrisse mão das suas opiniões. Ao contrário, quanto mais opiniões tem, mais questionamento, mais debate interno, eu tenho certeza que quem ganha é a gente. É a gente, somos nós, né? Coisa boa poder ser ouvida, né? Eu imagino eu assistindo a Câmara, deputada, a Assembleia, uma mulher, ela está no microfone, ela está lá na plenária, e mesmo assim ela consegue ser interrompida por alguém que está com o microfone desligado lá longe, e ela é interrompida. Então tem sido frequente isso. Não. E tu veja só, eu acho que mesmo tendo, digamos assim, o pessoal diz, mas tu tem um currículo bom. Eu disse, pode ser que eu tenha um currículo bom, mas para te ver que o currículo não quer dizer nada. Esses dias, faz uns 20 dias atrás, eu participei de uma entrevista que foi feita com a prefeita Paula de Pelotas e a prefeita Fátima de Novo Hamburgo. E ambas disseram, né, diz que sofreram mais violência na política do que à frente dos empreendimentos.
né? A prefeita de Novo Hamburgo, ela foi presidente da Associação dos Empresários de Novo Hamburgo. E ela diz que não sofreu discriminação, tanto quanto sofre por ser prefeita, pelos colegas e pelos adversários. Então, não se restringe, né, a questão de ser adversário. Né? É uma prática cotidiana. Ou seja, a luta continua com perdão. É verdade. Não aproveitando aqui a frase. Voltando para a questão do mês da mulher, né? Tem tudo interligado. A gente tem aqui em Canoas um centro de referência nacional, estadual e nacional. O quanto tu participa desse trabalho, tu acompanha e como é que é, né? Agora tu me disse que tem uma outra pessoa, né? Eu estava até pesquisando sobre isso ali, não tem o rostinho dela ali ainda entre os vereadores na página da Câmara. Foi bom falares isso. Só tem o teu. Então, eu vim preparada para falar sobre isso, muita gente perguntou quando a gente botou a matéria, né, em homenagem às mulheres ali, então, quanto tempo elas iam ficar, a gente não sabia nem responder, porque não foi passado nenhuma informação pra gente como seria, né? Aquelas suplentes que assumiram, né, na época. Ser a vereadora, né, a que mais tempo ficou, né, na vereança em Canoas, numa cidade que tem um centro de referência, né, no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu sempre assim, eu participei da implantação, quando estava no governo, lá quando era secretária de Estratégia e Inovação, porque o prefeito, na ocasião, né, estava parado, não se implantava, e me deu a tarefa de implantar. Daí, junto com a secretária de Política para as Mulheres, que era a Aparecida, nós montamos uma estratégia para a implantação, né, consultando, porque não tinha experiências. Você aprovou o Pedro Jorge, né? Isso foi em 2012 nós implantamos. E o que acontece? Não tinha referência. O que tinha é uma casa-abrigo em Porto Alegre. Então, eu tinha que construir parâmetros como funcionaria. Então, naquela ocasião, a construção dos parâmetros, o comitê técnico para ter acompanhamento sistemático, foi construído conhecendo essas experiências em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Porto Alegre, mas nenhuma compunha uma rede que nem nós viemos a fazer posteriormente. Então, iniciamos o centro de referência para identificar, para as mulheres buscarem informações e tentar resolver a situação de violência. E depois, tanto que a lei foi se aperfeiçoando, né? A Lei Maria da Penha foi se aperfeiçoando e foram constituindo outras legislações complementares para melhorar, porque a lei ela só tem efetividade quando ela é aplicada. Quando ela é aplicada, que a gente vai constatar as falhas ou as necessidades, né? As ausências. Então, foram feitos. E uma foi a rede. Viu que era preciso ter uma rede, o centro de referência é insuficiente, tinha que ter uma casa-abrigo, tinha que ter uma rede de entidades dispostas a acolher, a compartilhar aquele serviço, que vai desde o acolhimento à mulher, de informar, de orientar, mas também de qualificar, de fortalecer, de criar vínculos na comunidade para elas ter coragem de denunciar. Então, é uma rede, a gente foi vendo que precisava muito mais. E daí teve a Delegacia da Mulher e depois a Sala Lilás, a Patrulha Maria da Penha. Então, a cada dia que passa, né, desde o início, independente do governo, sempre buscou se qualificar. Eu avalio que isso acontece porque as mulheres que atuam, né, e eu não atuo ali diretamente, mas as mulheres que compõem essa rede, elas têm um compromisso enorme para fazer funcionar. Então, hoje, inclusive, teve um debate com a delegada. Clarice? Clarice. Com a comandante Nádia, isso, da Patrulha da Penha. Isso, e foi muito interessante, porque elas também informaram os dados da violência, né? Tem que ter apurado também. Porque aqui em Canoas, essa rede de enfrentamento, né, o centro de referência aí, nacional,
Ele já atendeu mais de 6 mil mulheres. Essas mulheres são todas de Canoas? De Canoas. Caramba. É poucos que vêm fora de Canoas. Vêm só para acolher em Canoas ou ser atendida só por determinação do juiz. Né? Por quê? Porque em cada cidade eles têm que ter a sua atuação. Que normalmente as cidades que não têm centro de referência, que não têm casa-abrigo, que não têm uma rede funcionando, faz através do CREAS, que é o Centro de Referência especializado na assistência social. Porque ali também é um espaço de atendimento das mulheres que sofrem violência. Mas no estado a maioria é ali. Que é insuficiente, porque ali também faça as crianças vítimas de abuso, de violência, de negligência, passa pelo CREAS, as pessoas com deficiência, as pessoas idosas. Então, o CREAS é o centro de referência que identifica os jovens infratores. Então, por isso que se buscou construir uma política de enfrentamento, porque é gravíssima, enfrentamento à violência contra as mulheres, que fosse especializada. Porque, normalmente, a violência se perpetua porque as mulheres não se sentem encorajadas, não têm suporte. Acho que na nossa rede, um dos principais ainda desafios é a inclusão produtiva, a inclusão econômica das mulheres. Então, nós podemos fazer todos o trabalho que fazemos, né, que o município faz e outros tantos, mas se não tiver uma política de inclusão produtiva no mundo do trabalho, não vamos resolver, porque é uma questão também de autonomia financeira das mulheres. E o outro que nós discutimos e foi fruto do nosso projeto aqui, que foi aprovado na Câmara, agora tem que ver como é que o Executivo implanta, né? Que foi na educação, diretrizes e ações para a valorização das meninas e mulheres a partir da escola. Porque daí nós vamos ter uma atuação preventiva e não defensiva. E não depois que tudo já está... que a violência já aconteceu. Aquela base, né? Fortalecer essa menina para que ela não passe por aquilo que... E a educação, né, de respeito na escola, desde o início, desde os pequenininhos lá. E identificar a violência familiar também a partir da escola. Quantos professores identificam que as crianças sofrem violência porque a mãe sofre violência? Ou um menino que é agressivo com uma menina na escola é porque ele tem, né, já exemplos em casa, então acaba. Então, muitos professores e professoras podem identificar. Mais do que identificar, a gente tem que educar para o respeito, né? Então, nós aprovamos o projeto, agora nos cabe ainda acompanhar e construir o funcionamento, né, a partir da escola. Então, eu acho emendando com o que eu já ia te perguntar, né? O que ainda falta? Com que você está trabalhando daqui para frente, né? Para que a gente continue aumentando essa rede aí, né? Realmente, não, como tu falaste, não é só uma coisinha. Né? Tu tem que ir construindo vários caminhos, assim, para poder... Eu sonho que nós ter uma rede de empresários comprometido contra a violência contra as mulheres, que, né, digamos, os empresários, alguns empresários façam uma adesão ao He4She, né, e eles por elas, e adotem uma política, eu sonho pelo menos isso, uma política de contratação dessas mulheres vítimas de violência, né? Então, isso é uma coisa que eu, pelo menos, gostaria de, se eu estivesse no sindicato ainda, certamente eu colocaria em pauta na mesa de negociação com o sindicato patronal, que fiz isso lá na década de 80, né? E eu me lembro na fábrica, quando eu comecei na fábrica, em 78 eu fiquei grávida, não tinha creche. Daí me desesperei, eu disse, não, tem mais de 2.000 mulheres não tem creche. Daí eu fiz o primeiro abaixo-assinado, a primeira paralisação, até conquistar os convênios. Então, nossa conversa aqui nos bastidores, aqui antes, vem de encontro e conta a história, né? Sobre a questão da construção das creches, das creches. É porque eu fui educada assim, a minha mãe trabalhou nas empresas Renner, na indústria Renner, fazendo tecido. E eu fiquei em creche, a minha irmã ficou em creche.
Então, quando eu cresci, a minha mãe disse, não, tu tem direito à creche. Mas as empresas, na verdade, a omissão dos sindicatos, das direções do sindicato, não os sindicatos são os trabalhadores, mas a direção do sindicato que pauta esses direitos para ser uma obrigação das empresas de garantir, né? Porque a lei era bem clara, né? Mulheres, quem tem mais de 30 mulheres numa empresa com maior de 17 anos tem que ter creche, ou no local, ou conveniada. Então, em 78, eu entrei na empresa em 77. Em 78, quando fiquei grávida, eu disse a primeira coisa, não, vamos fazer uma luta por creche. E todo mundo dizia, tu vai ser demitida, tu vai ser demitida. Eu até não fui demitida, né, porque estava grávida. Mas nós... Tu acha que foi só por isso que tu não foste demitida? Na ocasião não podia, né? E não pode a mulher grávida, mas poderiam ter sido demitidas depois. Não, eles ameaçavam, né? Mas depois eu entrei para a direção do sindicato, então já tinha estabilidade para fazer essa luta por direitos, né? De creche, alimentação. Nós, infelizmente, né, é um período que a gente lutava para ter papel higiênico na fábrica. A gente percebe que nessa história toda das mulheres, pelo direito das mulheres, vem sempre das mãos dela. Que bom, né? De certa forma, que a gente não tem que ganhar isso de ninguém e não tem que vir um homem ali para poder fazer isso. Mas tu vê que elas construindo pelo direito do voto, pelo direito, todo sempre partiu das mulheres buscarem isso e que isso seja uma constante, né? A gente continue se empoderando nesse sentido, né? Esse mês agora que a gente está falando bastante sobre isso, né? E aqui, assim, ó, por exemplo, duas coisas que eu sempre saliento, né? Quem participou do processo constituinte, eu participei da mobilização. O Paim foi eleito deputado constituinte. E da mobilização para garantir o avanço dos direitos das mulheres na Constituição. Então, nós tínhamos 84 dias de licença, passamos para 120. E já tem outros avanços além dos 120 dias. Nós não tínhamos direito legal de salário igual para trabalho igual. Hoje está em lei. Né? Uma trabalhadora que comprova que tem a mesma função, ela ingressando na justiça, ela ganha retroativo direito, trabalho igual, salário igual. O que me frustra é que só judicialmente, tem que judicializar. Então, entrar na justiça para garantir, porque a maioria das empresas fazem diferente. Daí eles usam o artifício seguinte, eu sou soldadora, o homem é soldador, a mulher é auxiliar de solda. E ela tem a qualificação, a competência, tal qual o homem exerce no mesmo local de trabalho. Então, ali é pago salário diferente, dando uma nomenclatura diferenciada. Para poder justificar. Para poder justificar que vai pagar diferente. Isso que eu achei bem interessante. Eu ia perguntar se era só nos órgãos públicos, me disse que não. Nas empresas, depende de número X de funcionários. Porque na empresa privada, a gente acredita que essa lei se encaixaria? Sim. Qualquer empresa privada? Qualquer empresa, é lei. No serviço público, não tem esse problema. Por quê? Porque quando tu faz o concurso, homem ou mulher passou no concurso, ganha igual, para a mesma função. A gente pode dizer, mas as mulheres não têm a sanção em cargos. Pode, isso sim, é outro aspecto, mas na base salarial é a mesma no serviço público. Mas nas empresas privadas não é, infelizmente ainda, no mínimo é 30% a menos que os homens. E a gente sabe que as mulheres têm maior nível de escolaridade, a gente sabe que as mulheres são mais detalhistas, portanto a sua produção tem extrema qualidade. A gente sabe que as mulheres, elas permanecem mais tempo, elas não são de fazer turnover. Tem os homens os homens têm muito mais rotatividade, porque eles não gostaram, eles trocam, porque a oportunidade de trabalho para eles é maior. Então, as mulheres ficam. Isso é um custo menor para a empresa, é uma qualidade maior no trabalho, inclusive. E não é reconhecido. Esse que é. Então, é um conjunto, né? Tem mais escolarização, tem mais habilidade,
tem mais permanência no trabalho, significa que conhece toda a rotina do trabalho, o processo produtivo em qualquer área. É no comércio, é nos serviços, em todas as áreas, no sistema bancário, na indústria, em qualquer indústria. Então, tem habilidade, para te ter uma ideia, na França e na Itália, essa habilidade que a gente tem quando trabalha com o tato, com as mãos, né? Com as mãos principalmente, e esse trabalho ganha um plus salarial, porque foi uma luta, por exemplo, nas metalúrgicas, né? Foi uma luta das mulheres italianas para mostrar que nós mulheres temos uma habilidade na produção de eletrônicos, por exemplo. Qualidade fina, isso. E essa qualidade, essa atenção, essa minúcia, lá eles conquistaram, em acordo coletivo, um plus para a qualidade de serviço, inclusive maior que os homens, tendo a situação de ganhar salários maior, porque elas caracterizaram como uma qualificação especial. Tu imagina assim, ó. E a gente, aqui no Brasil, a gente nem discute isso, mas isso mostra também fruto da organização, né, das mulheres, de caracterizar, de aperfeiçoar, de demonstrar o seu trabalho. Então, eu sempre falo isso, essa luta da Constituição, tu vê só, que está todo mundo, os governos estão derrubando, né? O Temer atacou, implementou a reforma, iniciou a reforma previdenciária, trabalhista, foi consagrada no governo atual, a nível federal. Mas a luta por esses direitos, ela ficou quase impedida em 88. Olha só, no Congresso Nacional tínhamos 27 deputadas federais, de 539 na época. Era o Congresso de Deputados Federais e Deputados, só 27. Daí tinha várias conquistas, a mulher trabalhadora doméstica, ela foi regulamentada lá na Constituição, reconhecida, passou a ter direitos a férias, não 30 dias, mas algumas passou a ter direito à jornada, não tal qual os outros trabalhadores, mas passou a ter jornada de segunda a sábado, a sexta, mas antes não tinha, pegava de dia e saía de noite, né? Mas foi na Constituição. As trabalhadoras rurais, por exemplo, passou a ter licença maternidade doméstica, as outras já tinham, mas foi na Constituição que mudou para ter as trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras rurais não tinham aposentadoria, não tinham licença maternidade, nada, não tinha direito a nada, imagina, foi em 88 isso. Então, nós conquistamos isso tudo na Constituinte. Quando chegou para ser homologada, que vai à votação ao plenário, daí a pressão empresarial e grande parte do Congresso dizia que aquilo seria um custo para o Brasil altíssimo, que aquela Constituição estava muito pesada para o país. E, por isso, propuseram, então, retirar os direitos das mulheres. De todas elas, só das mulheres. De todas as mulheres. Não, vamos cortar, porque, afinal de contas, a empregada doméstica, a trabalhadora rural, né, é um serviço inferior, um trabalho inferior. Né, não exige qualificação, isso que aquilo, e começaram. Então, a mobilização dessas 27 deputadas de todos os partidos, né, fez com que aqui em Canoas nós levamos ônibus a Brasília, nós mobilizamos em Brasília, enchemos aquele Congresso Nacional lá, mobilizamos milhares de mulheres. E por isso eu sempre conto, todos os meses de março eu conto essa história, para nunca ninguém esquecer, foi chamada a bancada do batom. Né? Se olhar, pesquisar, vai ver a bancada do batom, que estava na época a Benedita, a Jandira Fegali, elas foram deputadas constituintes. E elas reagiram, claro, tinham outros deputados, reagiram, mas a mobilização nacional foi o que garantiu a continuidade desses direitos. Eu sempre repito essa história porque hoje se faz necessário novamente.
Porque o que foi votado no Congresso Nacional da flexibilização dos direitos trabalhistas, a redução dos direitos, foi enorme. E as mulheres, eles chegaram a botar em pauta a retirada da aposentadoria especial da mulher trabalhadora rural, dizendo que bastava ela ganhar metade do salário mínimo, porque hoje é um salário mínimo. Eles propõem metade do salário mínimo. Da empregada doméstica também, né? Eles apresentaram na reforma trabalhista também para retirar. E a empregada doméstica, digamos, em termos de categoria, é a maior categoria do Brasil. Empregada doméstica e diarista. São praticamente todas, majoritariamente mulheres. Até porque, assim, então, esse é um aspecto. Até porque nós não conseguimos, as mulheres, nós estamos em 2022, mais de 40 anos, né, da Constituinte, e nós não temos equipamentos públicos. Então, a gente tem que ter a empregada doméstica, diarista, e quem não pode ter, não tem como trabalhar fora. Ou se trabalha fora, deixa os filhos numa situação de quase de abandono, falta de cuidados, né? Então, nós não temos creche o suficiente, não temos educação infantil o suficiente, em período integral, não temos restaurantes públicos, que sempre foi uma luta das mulheres, restaurante público para a gente trabalhar mais tranquila, né? E produzir e desenvolver. E não temos lavanderias públicas. Então, as mulheres chegam em casa, vão ter que fazer comida, lavar roupa, fazer toda a faxina da casa. Porque aquilo que era em equipamentos públicos, que a gente sempre defendeu na história de luta das mulheres, era onde cuidar, onde proteger as crianças, aonde acessar alimentação saudável, né? Cozinhas públicas, comunitárias, e a questão das lavanderias públicas. As pessoas acham que não tem, mas tem. Os países desenvolvidos têm. Ou seja, tem muita coisa para fazer aqui no Brasil. E que bom que tem mulheres de coragem que estão lá à frente, enfrentando todo mundo e podendo trazer isso para a Câmara, trazer isso para o debate social. Maria Eunice, mulher, vereadora, reeleita, ajudou na construção de creche, ajudou na implantação do centro de referência aqui, que é nacional, no combate à violência à mulher. Formada em Direito, que eu fiquei sabendo, e licenciada em português, inglês, etc. Parabéns por ser essa mulher multitarefas e provar que a mulher, sim, tem muita capacidade. E, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, como sempre, com o Jornal Timoneiro, para mostrar o teu trabalho e para a gente continuar falando sobre a mulher, sobre os direitos dela, além do mês de março. Então, tá. E eu acho que chama a atenção o quanto foi importante nós termos nos licenciado ano passado, para que a Gisele Vidal assumisse, né, a Câmara de Vereadores, porque ninguém esperava isso, né? Uma mulher negra na Semana da Consciência Negra. Nós queríamos já ter feito antes, no mandato anterior, não foi possível, porque o suplente era um homem, e o homem de outro partido, então não abriria mão. Então, agora nós tivemos oportunidade, né? Uma nominata só do PT, a Gisele suplente, e dentro do PT o pessoal concordou, porque significava os outros vereadores que estavam à frente se licenciarem, não assumirem para ela poder assumir. Mas foi um exemplo tão saudável e tão instigante, porque quando ela, além de assumir, as pessoas irem na Câmara para visitá-la, foram na esquina democrática para conversar com ela. Ela foi fazer visitas, ela fez um trabalho maravilhoso em uma semana, viu? Apresentou projetos e, mais do que isso, quando eu retornei, daí convidei todos os vereadores que tomassem uma atitude, né? Que fizesse um gesto para suas suplentes se licenciassem por ocasião do mês de março. E assim, alguns o fizeram, nem todos. Uns me pegaram na saída da Câmara de Vereadores e até comentaram: tu está embretando a gente, isso não se faz, questionando.
né, exigindo isso que eu fiz de propósito para coagir eles, né? Mas os outros, né, imediatamente na semana antes, eu fiquei surpreendida, né, de forma assim, serviu aquele exemplo. O primeiro vereador comunicou na semana anterior, final de fevereiro, que faria isso, que se licenciaria para a sua primeira suplente assumir, que era uma mulher. O outro já, na outra semana, já se manifestou. Então, nós chegamos, na história de Canoas, ter 6 mulheres na Câmara de Vereadores, foi importante. O gesto dos homens, né, porque eles se sentiram, não constrangidos, né, mas aqueles que tomaram a iniciativa e disseram, nós vamos fazer. Claro que eu fui conversar com alguns, né, eu disse, olha, tu podia fazer isso, tu podia fazer aquilo. E simbolicamente para a cidade, para as mulheres saber que é possível, sim, né, nós temos espaço. E as mulheres, os partidos, pela primeira vez, a maioria dos partidos tem as mulheres com as primeiras suplentes. E nós não tínhamos isso na cidade de Canoas. Nós tínhamos as mulheres lá na Rabeira. Então, isso mostra que é possível nós, né, garantir que futuro próximo tenhamos mais mulheres na Câmara de Vereadores. Sim, inclusive simbólica e linda aquela foto de vocês ali. Foi linda. Então obrigada. Parabéns pelo trabalho e por toda a luta, por todas as tuas lutas. Nossa, né? Que não são pequenas. Só é possível porque tem muita gente junto, né? Não é? É verdade. Eu não estou só. Então tá, obrigada. Sinara, tu abriu o plano aberto.